Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui no nosso segundo episódio do nosso podcast semanal, o Domingão da Aprovação. Cara, gostei bastante desse nome aí, achei bem legal, achei bem diferente, né? Acho que ninguém fez algo parecido com isso aí. Então é isso, essa é a nossa cara, tudo diferente e com a melhor qualidade possível. E hoje nós temos um tema bem legal, vai ser bem bacana o papo de hoje, certo? Hoje nós não vamos falar exatamente sobre técnicas de estudo, sobre conteúdo do exame de suficiência, mas nós vamos entrevistar, bater um papo aqui, um papo de bar, com o nosso colega Flávio. Flávio, ele foi um dos alunos do método 3R no último exame, e ele fez a prova pela primeira vez e foi aprovado de primeira, utilizando tudo que eu ensino lá no método 3R, utilizando as apostilas, utilizando a metodologia do nosso método e utilizando o nosso sistema de questões. Inclusive, o Flávio, ele era um daqueles alunos que tiveram aquele comportamento que eu falei. Ele não somente buscava, quando não entendia uma questão, ele não somente vinha tirar dúvida comigo. Ele se esforçava para entender por que tinha errado e quando ele entendia, quando ele verificava qual que era o erro da questão, ele colocava um comentário lá explicando, olha, essa questão está errada por conta disso aqui. Então, vamos lá, chamar aqui o Flávio, nosso convidado de hoje. Flávio, você tem que clicar, acho que é aqui, pronto, invite. Vamos lá. Flávio, é só você aceitar aí, beleza? Grande Flávio! Beleza, meu querido? Boa noite. Prazer, cara. Prazer falar contigo, cara. Porra, muito bom seu resultado. Meus parabéns pra você, certo? Eu fico muito feliz quando eu vejo, assim, alunos que precisam ser aprovados. Na verdade, todo mundo precisa, mas que fazem por onde ser aprovado, que seguem o método certinho, que segue o que eu falo, não muda, não tira uma vírgula. E você foi esse. E seu resultado não poderia ter sido diferente, né? A aprovação e ainda mais de primeira, né? Tipo Copa do Mundo aí que você venceu. Mas, Flávio, pra gente começar aqui, cara, eu vou te fazer uma pergunta e eu preciso que você responda, certo? A gente começar essa pergunta sempre que eu vou deixar aqui nos podcasts, né? Flávio, você tinha pouco tempo para estudar, mas utilizando o método 3R, você conseguiu ser aprovado? Sim ou não? Boa noite, Felipe. Agradecer pelo convite, primeiramente. Sim, Felipe, eu consegui ser aprovado, né, com o uso do método que foi disponibilizado pela plataforma aí que você idealizou. E, cara, é um método que acredito que, cara, é fantástico, porque para quem tem pouco tempo para estudar, porque o meu trabalho o dia inteiro, tô na correria sempre, então foi um método que eu melhor me encaixei ali. Oh, maravilha, maravilha, Flávio. Mas vamos lá, cara, porque até eu não te conheço tão bem assim, então eu queria que você falasse um pouco de você, onde você mora. Eu sei que você é do Ceará, do interior, né? É Leão ou Vozão? Rapaz, eu sou Coringão, sou Timão. Ah, mas tá certo, tá certo. Eu sou Flamengo também, hoje perdemos pro Fortaleza, mas é isso. Então fala aí, cara, fala um pouco da sua história, da sua rotina, quem é o Flávio, bate um papo aí com a galera e fala aí com as 8 pessoas que nos acompanham aí. Cara, eu sou um cara simples, normal, sou do interior do Ceará, né? O nome da minha cidade é Iguatu. Como Iguatu. todo, como todo brasileiro, eu sou um batalhador, sou um guerreiro, né? Fiz curso técnico, depois busquei a faculdade. Durante a faculdade quis trancar, mas consegui terminar. Ao longo da minha vida eu fiz alguns concursos também, não tive êxito, só um recente. Maravilha. E eu não sou aquele cara genial, eu sou um cara que sempre prevaleceu mais o esforço, assim, me adequar a minha rotina, os meus estudos à minha rotina, né? Eu que sempre trabalhei desde os 14 anos, então o trabalho para mim foi sempre presente na minha vida, tanto em relação ao horário normal, como também ao horário que às vezes passa do normal, Normal, é. finais de semana, às vezes já cheguei a sair do escritório 6, 7, 8 da noite, chegar em casa ainda dar o gás, revisar alguma coisa, resolver questões. Eu sou um guerreiro. É isso aí, cara. Mas Pessoa... eu também eu me espelho muito assim, eu vejo tipo, o seu passado parecido com o meu também, de muito trabalho. E é isso, o que eu posso dizer é que a escadinha do sucesso, né? O normal é esse. Sofrer um pouco, e aos pouquinhos você vai subindo. Quando você vai ver,
tudo aquilo que você tinha sonhado é sua realidade. E é isso, cara. Mas vamos lá. Então, vamos lá, cara. Você, sua rotina é o padrão dos meus alunos. Trabalha bastante, trabalha no mínimo 8 horas por dia, durante o dia. Tem tempo de locomoção, afazeres domésticos. Eu não sei se você tem filho ou não, mas boa parte das pessoas que me seguem tem filho também, tá com o mesmo problema, mesma dificuldade, né? De encontrar um método que seja útil para esse pouco tempo que ela tem para estudar. Imagina, você trabalha, chega cansado, tem filho ainda para você fazer alguma coisa com ele, tirar dúvida da escolinha dele, e ainda tem que reservar ali 2 horas por dia para estudar, para se preparar para o exame de suficiência, né? Então, cara, como é que o material, assim, o cronograma, as apostilas e o sistema de questões, como foi que ele te ajudou? Qual que seria o diferencial dele, assim, que você poderia falar pro pessoal? Cara, o grande diferencial, o maior, não só em relação ao próprio conteúdo em si da apostila, mas também em relação ao tempo, né? Eu não vou dizer o nome aqui do site, mas eu tinha assinatura em uma plataforma onde eu ia olhar CPC-01, teste de recuperabilidade, tinha 3 videoaulas, cada uma de meia hora. Enquanto que para fazer um teste de recuperabilidade, eu lendo ali a apostila em poucos minutos, eu já sei que eu tenho que comparar o maior valor entre custo e valor realizável líquido, depois com o contábil fazer o que a Ah, questão pede. exatamente. Então, era muito mais objetivo, uma economia de tempo, muito mais pontual. E quando eu fui fazendo os simulados, né, quando eu ia resolvendo as provas anteriores, eu fui vendo que o caminho era aquele, que eu não tinha mais o que fazer, né? Já tinha passado por 4 anos ali na faculdade e assistir mais videoaulas para poder tentar ser aprovado, não fazia sentido. Maravilha, cara. Isso é uma dor do pessoal, né? Você vai fazer uma prova que ela é bem direcionada. A prova, ela mostra pra gente nas edições anteriores, olha, só vou cobrar aquilo ali. Então, eu não preciso virar um doutor em contabilidade. Então, esse também eu concordo com você, o diferencial. Olha, é isso aqui que a prova cobra, cara. Ela vem falando isso aqui tem 10 anos. Na verdade, desde que eu fiz a prova em 2011, apesar de ter mudado a banca, né, que era FBC à época, foi a mesma coisa, mesma coisa. O mesmo imobilizado. A depreciação, teste de recuperabilidade acabou. Entendeu? Bem simples, bem direto. Não precisa muito mais que isso. Ah, Flávio, uma curiosidade, cara. Óbvio que todo professor tem seu mérito. Eu estudei também para passar em concurso público em grandes sites também. Mas, assim, sem o método 3R, você acha que seu resultado, você conseguiria ser aprovado de primeira no exame de suficiência, mesmo e tendo toda essa dificuldade de tempo, que é comum a todos os outros alunos aqui que nos seguem? Você acha que você conseguiria ter esse resultado? Olha, Felipe, eu vou ser sincero, bem sincero realmente. Eu acho que seria bem difícil, porque se eu fosse seguir pelo outro caminho de videoaula, eu estaria muito pragmático ao método deles. E isso me custaria tempo, e tempo era uma coisa que eu não tinha muito disponível. Também tem a questão de que o material ele é muito objetivo. Eu acho difícil, até porque na minha cabeça eu acho que eu tenho que aprender tudo. E você abriu minha mente e disse, você não precisa aprender tudo. Segue esse método aqui, segue essa rotina, vai nesse ponto aqui desse CPC, tá vendo essa norma aqui, isso aqui é o que vai valer na hora da prova. E realmente você deu o gabarito da prova, vamos dizer, entre aspas, É, por conta, por conta realmente do método que você ofereceu, que é resumir, né, fazer as questões, e por aí foi esse caminho que eu segui. Acho difícil, porque minha cabeça, ela acha que tem que aprender tudo. Vai ser aprovado só se aprender tudo. Mas você disse que não, tem disciplinas, não sei se você me permite falar, que eu não estudei. Que na hora da prova eu vi que era de certa forma, uma perca de tempo. Aquela questão não iria me agregar em tempo de prova.
Mas realmente tem disciplinas que não cai ali, não cai. Não cai. Tipo, por exemplo, CPC 47 é uma norma importante. E para a vida profissional é uma norma importante. Mas a prova, o que é que ela nos diz? Ela diz pra gente, olha, estude CPC 00, eu cobro bastante. Ela diz, estude CPC 16, eu cobro bastante. Ela diz, Nossa. cobre o CPC 27, principalmente a parte de depreciação. A prova passada foram 2 questões só de depreciação. Ou seja, não precisava você ir no detalhe do detalhe daquela norma. Precisava você ir ali, na regra geral, que a prova vem nos dizendo, desde que a prova nasceu, que ela cobra isso. O CPC 47 é uma norma muito importante. É uma norma difícil também de ser estudada, norma importante. CPC 32, uma norma difícil de ser estudada e uma norma importante. Mas a banca nos fala, toda edição, ela nos diz, olha, as normas são importantes, mas para essa prova, eu prefiro focar nesses pontos aqui. Então, você focando nesses pontos aqui, você consegue ser aprovado. Não precisa você matar o edital inteiro. Você não precisa você zerar a norma inteira para ser aprovado. Até porque não tem primeiro colocado no exame de suficiência. O Flávio fez 20, Exatamente. muito provavelmente com as anulações é para 29. Ou seja, ele vai estar na mesma lista do que aquela pessoa que fez 23 pontos e com as anulações vai para 25. Vai estar na mesma lista de quem fechou a prova com 50 pontos. Só tem 2 listas. A dos aprovados, 25 pontos para cima, e a dos reprovados, 24 pontos para baixo. Então, não tem segredo. E é justamente isso que eu venho trazendo aqui e que você assimilou, entendeu o método e colheu o fruto, né? Mas, Flávio, mudando um pouco de assunto, né? Desfazendo aí Deixa, exames... Claro, pode falar. deixa eu só adicionar algo aqui. Você citou normas, né, que são necessárias ao aprendizado contábil, né? E se você pegar, por exemplo, ali estatística, desvio padrão, que é difícil de Ah, calcular. Eu já fui monitor de estatística num curso técnico. cara, você é Cara, bom. para mim ensinar os outros alunos o que era desvio padrão, eu além de ter que passar pela disciplina, eu tinha que estudar mais em casa para depois passar para os outros e é muito difícil. E vem uma questão só de desvio padrão. É o que eu chamo de custo-benefício, né? Você não precisa... Você pode estudar. Eu sempre falo, eu sugiro, né? Eu sugiro que você não faça isso, mas se você quiser estudar estatística, pô, maravilhoso, parabéns. Mas você vai ocupar um tempo muito grande do seu período de estudo, você vai ocupar um tempo muito grande no dia da prova para responder aquela única questão, sendo que se você esquecer um detalhe da fórmula, uma sequência ali de cálculo, você perde a questão. Ou seja, você gastou muito tempo, né? Em uma questão que, se aparecer, vai ser um ponto. Enquanto a gente utiliza lá no método, perícia, ética. Ética. Só essas duas aí nos dão 8 pontos, salvo engano, são 4 de cada, 6 a 8 pontos. E o edital são 2 normas para cada disciplina. Bem tranquilo. Ou seja, você consegue facilmente Sendo que, vários pontos sem precisar se estressar tanto. E é isso e que eu se- mostro. e sendo que contabilidade geral ocupa a maior parte da prova, contabilidade geral e contabilidade de custos. Exatamente, exatamente, exatamente. Flávio, exame de suficiência passou, graças a Deus, virou história, virou estatística, mais uma vitória para você. Próximo passo Amém. aí, meu brother. Fale aí um pouco o que você vai querer agora. Próximo passo, por exemplo, hoje pela manhã, eu acho que eu te mandei uma foto, né? Eu estava fazendo análise de português de uma banca, que eu já tenho um outro concurso aí para prestar. É. Agora, amigo, agora é pista livre para você decolar, né? Esse é o resultado. Passou o exame de suficiência, cara, que não é trabalhoso, mas seguindo o método correto que vai te deixar ali na cara do gol, você fica livre para concurso público, abrir sua empresa de contabilidade. Agora você já pode assinar balanço, abrir sua empresa de contabilidade. Você já pode concorrer a vagas de auditores. Concorrer a vagas não, você já pode fazer parte do CNAE, né? Você já pode prestar a prova do CNAE, prestar a prova do CNPC. Você abre um leque de oportunidades imenso, né? Mas para isso precisa ser aprovado. E para ser aprovado exige um grande esforço? Exige esforço, mas nada sobre-humano. Flávio, pessoa comum, todos nós somos comuns, entendeu? Eu sou uma pessoa extremamente comum. Se você falou aprender tudo do edital, cara,
Eu, não sei, sinceramente, tinha perguntas que vocês me faziam, e, pô, eu sei a regra geral, sei várias normas da regra geral, mas várias vezes eu ia consultar o pai dos burros, que é o manual de contabilidade, entendeu? Na vida real, é isso. Ninguém sabe tudo de cabeça. Então, não tem como você saber na dia da prova tudo de cabeça, entendeu? Você sabe ali a regra geral. Você sabe a regra geral. Agora, no dia a dia, fechamento, na auditoria, quando você vai auditar uma conta, você abre o manual de contabilidade. Você não tem tudo ali. Entendeu? Não era à toa que quando lá na Deloitte a gente recebia o computador, a mochila e o manual de contabilidade. Era o nosso kit iniciante. Ou seja, não tem como saber de tudo. A prova sabe disso, não tem como saber de tudo, né? Ela coloca o edital lá, acho que pro forma, não sei, mas não tem como saber de tudo. Então, ela sabendo que não tem como o aluno saber de tudo, ela foca nas mesmas coisas sempre, né? E é isso que eu destrincho, é isso que eu faço questão de ir no ponto, né? Tipo um atirador de elite. Coloco você na cara do gol para, ó, estude isso aqui, cara. Se cair um pouco mais que isso aqui, é bobagem, você vai conseguir acertar ainda com os conhecimentos que você tem. E, Flávio, Felipe, oi, pode falar. a prova foca naquilo que é mais usual para o dia a dia da empresa, né? Por Exato. exemplo, tem uma questão lá sobre lançamento de folha, provisão de folha. Eu trabalhei em escritório de contabilidade, onde eu era do setor contábil, e uma das minhas funções, quando não estava funcionando a integração do banco de dados do setor pessoal para o contábil, Aí é bronca. era fazer a provisão da folha. E eu pude resolver a questão tranquilamente, só lembrando da minha prática. Exatamente, brother, exatamente. Ela foca justamente no que é o comum, assim, ela não cobra, assim, SPED e tal, mas a parte contábil é a parte comum que todo mundo vai ver no escritório, todo mundo vai ver na vida prática, né? Ninguém a maioria, pelo menos, não vai pegar um caso de fusão e aquisição, assim, de cara. Não, então não precisaria entrar nesse detalhe aprofundado, né? Uma última pergunta, Flávio, aqui para a gente encerrar. Pensando especificamente no exame de suficiência, cara, você que já teve contato com vários outros métodos aí, o que você diria assim para o pessoal que está nos assistindo? A apostila do método 3R ou videoaula? O que você diria para o pessoal aí? Não, cara, sem sombra de dúvidas, a apostila. A do método 3, método 3R, né? Isso, porque são vários benefícios que traz. Você tem um estudo ativo, direcionado, objetivo, e você vai estar sempre se engajando e você vai estar sempre aprendendo. É como andar de bicicleta, sabe? É como você está dando ali a cada pedalada um avanço. Não tem segredo não, cara. O Maravilha. método é esse método aí. Inclusive, eu vou até dizer aqui para você, eu vou continuar usando o método, eu vou para concurso. Pode utilizar, porque eu adaptei ele da minha época de concurseiro, né? Eu não sabia que eu tinha um método, né? Mas puxando a memória, como é que eu estudava para concurso público, como foi que eu fui aprovado no KNAI, tudo isso, aí eu percebi um padrão. Poxa, quando eu estudava para concurso público, eu resolvia muita questão e identificava qual era o padrão da questão. Então, em vez de sair matando ali o edital inteiro, eu focava naqueles assuntos que as questões das bancas vinham me dizendo. É só isso aqui. A mesma coisa do KNAI. Né? Quando eu fui para o KNAI ano passado, 2020, né? Não, 2021. Aí eu comprei um curso aí do KNAI, aí eu pensei, porra, quando eu acabar de ver essas videoaulas, eu só vou estar pronto em 2023. Aí eu, não, calma. Aí baixei as provas do KNAI, vamos aqui, vamos identificar quais são os assuntos. Aí percebi, a prova é meio a meio, é meio contabilidade, meio auditoria. Aí bora ver quais são os assuntos mais cobrados historicamente em auditoria. Contabilidade já estava tranquilo. Isso é NBCTA 200, cai muito, é o framework lá de auditoria, enfim, fez esse estudo. Então se a prova está me dizendo que é só isso aqui, eu vou focar só nesses assuntos aqui. E dito e feito. Eu fui aprovado no KNAI ano passado de primeira, mesma forma, do mesmo jeito que eu ensino vocês, entendeu? Então o método 3R nasceu disso, né? Da experiência de concurseiro. Então, se você vai prestar concurso, também leve essa metodologia para você, para sua vida. Porque isso te ajuda a prestar atenção no que as provas estão cobrando. Assim como a prova do exame de suficiência, a prova de concurso, a depender do cargo, ela não vai cobrar ali o detalhe do detalhe. Tem concursos que, sim, são mais detalhados. Concurso carreira de Estado, Receita Federal, Tribunal de Contas. Mas os concursos
médios, digamos assim, que foi o que eu passei para contador, né, e vários outros dessa mesma área, concurso de contabilidade especificamente, eles facilmente se adaptam ao método 3R tranquilamente e você vai conseguir um ótimo resultado utilizando esse método. Então é isso, cara. Cara, sinceramente, você e alguns outros eram os alunos que eu olhava assim de perto. Eu tinha certeza que esse bicho ia passar. Primeiro, porque eu estava sempre seguindo o método, né? Eu acompanhava lá as questões, a quantidade de questões que vocês resolviam. A quantidade de questões, sim, importa. Quanto mais questões você resolver no sistema lá, eu fico acompanhando isso, né? Não de todo mundo, porque é impossível. Mas dos alunos que eu acompanho, eu vejo que quanto mais questões eles respondem, melhora o índice de acerto. E não foi por acaso que eu decidi criar um sistema de questões. Eu gastei uma nota para criar esse negócio aqui. Mas por quê? Porque não sei que questões é o que te coloca na cara do gol para ser aprovado. Entendeu? Fora os simulados, eu resolvi quase 500 questões, se eu não me engano. Pois é. E teve um nível alto. No começo você começa errando mais questões, né? Até você captar as questões. Você vai ficar um pouco triste, né? Você começa ali, responde 10, aí errei 7, você fez só 3. Mas até você se adaptar a entender como aquele conteúdo vai ser cobrado nas questões. E depois que você percebe que como é que a banca cobra, cara, você deslancha. Foi igual você. Você começou ali 30, 40%, encerrou em quase 70% de acerto. E é normal. Tem essa curva de aprendizado. Não de aprender o conteúdo, mas de aprender como a banca vai cobrar aquilo. E depois que você aprende como a banca cobra aquilo, você não erra mais a questão. Então, um detalhe, né, Felipe? Que foi muito importante que eu fiz de diferente, né, nessa prova. Eu sempre me inscrevia para os exames, mas nunca ia fazer a prova por medo. Concurso eu ia fazer sem medo. Mesmo sabendo que ia ser reprovado, mas eu ia fazer sem medo. E eu fiz diferente. Eu não abri mão do meu lazer, por exemplo. Eu não deixei de jogar meu futebol durante a semana. É importante. De fazer minha atividade física. Isso é muito importante. Eu me dei conta também que a minha questão emocional, psicológica, estava envolvida nisso. Então, eu fui aliviando. Durante a semana, eu aliviava a pressão. Eu tinha um dia para descansar também, um momento ali, um horário. E isso foi também muito importante. Isso é importante, né? Você conseguiu ser aprovado com tudo isso aí e ainda conseguiu manter ali um dia seu, um horário seu para aliviar a mente. Realmente é necessário. A gente não é máquina, né? A gente não é máquina. Dentro do cronograma lá, apesar do calendário ser cheio, né? Ninguém vai estudar 8 horas no domingo, né? Ninguém faz isso. Nem eu recomendo que você faça isso, né? Eu recomendo o quê? No máximo 2 horas por dia, de segunda a sexta, que é o que está no cronograma, que é o que está no método, né? O que é o normal que as pessoas conseguem fazer. Final de semana, você dá um gásinho a mais, mas separa o final da tarde, domingo, ver um filme com a família, almoçar com a família. Tudo isso aí é muito importante também, faz parte da sua aprovação, da sua preparação. Beleza, Flávio? Cara, eu agradeço, não tenho nem palavras para agradecer pela sua participação aqui, cara. Muito importante você esclarecer e passar para a nossa audiência também que, cara, é possível, assim, não é fácil, mas também não é nada de outro mundo, né? Você ser aprovado mesmo tendo pouco tempo para estudar. É possível que você, seguindo o método, com a sua 1 horinha, 2 horas, segunda a sexta, um pouco mais no final de semana, o resultado vem. E veio para você, entendeu? E veio de primeira, que é melhor ainda. Né? Quantas pessoas estão rodando aí e não conseguem ainda porque não encontrou um método que mostre isso para elas, né? Então é isso, cara. Se você quiser deixar uma última palavra para os seus colegas aí, que agora você é contador, você agora é o mentor dos outros agora, cara. Fala para eles. Pessoal, persistam. Não ache que o exame como o próprio Felipe falou, acho que eu já falei aqui, não é algo de outro mundo. Você não precisa aprender tudo, certo? Tenha fé sempre na sua capacidade e não desista, cara. Eu não sou um cara surpreendente, como eu volto a repetir aqui, enquanto pessoas que na minha sala que eram mais inteligentes ali, que já aprendiam de bate pronto o assunto, eu tinha que me empenhar muito mais, tinha que trabalhar muito mais a mente, escrever mais, ler mais, perguntar mais. E você, de pouquinho em pouquinho, de degrau em degrau, você vai dando o seu melhor até conseguir. Beleza, meu caro. Então, agradeço imensamente, cara, a sua participação.
E quando você tirar a carteirinha, que agora já tá com a carteirinha, né? Agora, quando você receber a carteirinha lá, aí você manda a foto aí, marca o CFC Academy. Beleza? Eu fico muito feliz com o resultado dos meus alunos aí, começando esse projeto, graças a Deus, com o pé direito e podendo fazer diferença, né? Uma das coisas que eu vou fazer, criar isso, né? Porra, eu via a quantidade de gente reprovada, tipo, 70%. Eu falei, não é possível, cara. Tipo, a prova não é nada difícil. O que o pessoal tá fazendo de errado? Consegui mapear, tá fazendo de errado. E vamos aos poucos corrigindo, né? Nem todo mundo ainda conhece a gente, mas aqueles que conhecem, confiam no processo, estão colhendo os resultados. Flávio, eu só vou encerrar aqui, certo? Você, eu não sei nem como é que eu faço, mas muito obrigado pela sua presença. Por nada. Deixa eu ver aqui se eu consigo encerrar. Vê se você consegue encerrar por aí, cara. Deixa eu ver aqui. Falei. Pronto. Pois é, pessoal. Esse foi o Flávio. Flávio foi um dos alunos lá do método 3R, certo? Agora na último exame, 2022.1. Ele começou os estudos mais ou menos nessa época, assim, faltando 3 meses para o exame. Ele já vinha acompanhando o perfil, já vinha tirando dúvidas comigo, e ele decidiu embarcar no método, decidiu confiar no que eu falava. E o resultado da confiança, de seguir o método, foi isso, foi esse. Aprovado de primeira, com 27 acertos, né, até agora, creio que vá para mais, no exame de suficiência 2022.1. Então, se você também está nessa situação, tem pouco tempo para estudar, não tem um direcionamento correto, não sabe o que fazer para o seu exame de suficiência, quero te convidar, cara, para amanhã às 8 horas, aqui no Instagram mesmo ou no YouTube, vai rolar o evento Aprovado no CFC. Nesse evento eu vou abrir a oportunidade para quem estiver interessado fazer parte do nosso método também e apresentar um pouco da nossa estratégia, o que o método 3R traz de tão diferente dos outros que consegue resultados como esse do Flávio, de ser aprovado de primeira, mesmo tendo pouco tempo, mesmo tendo toda essa rotina pesada que ele tinha, de trabalhar, de ter que estudar ainda, cuidar de outras coisas, tarefas de casa, trânsito, enfim. Mesmo com tudo isso e seguindo o método 3R, conseguiu ser aprovado de primeira. Então, eu espero você amanhã, certo? O link está na bio do Instagram. Sinceramente, espero... É muito diferente do que vocês estão acostumados a ver por aí. Não é foco em videoaula, muito pelo contrário. Você aprende a estudar e não aprende somente para o exame de suficiência. Você aprende para a vida, para concurso público, para uma outra certificação, KNAI, CNPC. Você que trabalha em banco, você vai fazer o CEA, CPA 10, 20, você também pode aplicar. Então é isso, pessoal. Então, espero vocês lá amanhã, certo? Então, um grande abraço aí e, como eu sempre falo,